Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e amigos. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos refletir em Salmos, capítulo 25. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 25. Vamos ouvir, vamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Salmos 25. E nós vamos ler o versículo 12. Eu convido você, igreja, vamos lá. Se apresente, chega mais. Vamos ler a palavra de Deus, vamos aprender, vamos aproveitar este tempo que o Senhor tem nos dado para aprender a sua palavra, para ouvir a voz de Deus e também transmitir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas. Deus tem feito muitas coisas na vida daqueles que temem ao Senhor, na vida daqueles que obedecem ao Senhor. E o Salmos 25, capítulo 12, diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que você deve seguir. Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele é aquele que nos instrui por onde a gente deve seguir. Quando a gente entende e deseja obedecer ao Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor. E nós vamos aprendendo que quando confiamos em Deus, quando acreditamos nele, quando ouvimos a voz de Deus, o Salmo 25, ele fala sobre confiança e ouvir a voz de Deus. Por isso eu disse para você, abra a sua Bíblia no Salmos 25. E o número 12, versículo 12, diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, é aquele que instruirá no caminho em que você deve seguir. Por que que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Por que a palavra de Deus fala que o Senhor é aquele que nos instruirá, que nos instrui o caminho que nós devemos seguir? É porque o mundo, ele apresenta muitos caminhos, né? E existe uma frase muito errada, totalmente errada, que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. E esta é uma mentira que Satanás criou. E o homem comprou a ideia. E isso nós sabemos que não é verdade. A palavra de Deus diz que só existe um caminho. O caminho que te leva para Deus. E este caminho se chama Jesus. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Porque na nossa vida, no mundo em que nós vivemos, a cada dia vão se apresentando novas situações, novas coisas. E nós vamos nos deixando levar por coisas que o mundo vai trazendo para nós, dizendo que é bom, que é bacana, que é legal. Participe, vamos lá, né? E muitas vezes a gente vai entrando, confiando em certas coisas e no final de tudo nós vamos perceber que não tem nada de Deus. E esse texto de Salmos 25, né? O capítulo todo,
ele fala que quando eu ouço a voz de Deus, eu posso confiar. E ele começa assim: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, e que o Senhor tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos meus pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Esta é uma oração de um homem arrependido, de um homem que percebeu que por muitas vezes tomou decisão errada, muitas vezes caminhou por um caminho errado, tomou atalhos e não seguiu o caminho que o Senhor estava traçando, mostrando, ensinando, quis caminhar com seus próprios pés. E ele começa aqui falando: Senhor, eu elevo os meus olhos a ti. Por quê? Esse é um salmo que quem escreveu foi Davi, o rei Davi, escolhido de Deus, mas que Davi, ele tinha no seu coração que, mesmo ele sendo um homem escolhido por Deus, quantas vezes ele errou, quantas vezes ele tomou decisão errada, precipitada. E o Senhor nos chama a analisar isso, porque nós fazemos as mesmas coisas. A gente se precipita em tomar uma atitude, em traçar uma rota, em comprar algo. Não é verdade? Nós fazemos isso. E ele está falando aqui que, Senhor, mostra o teu caminho, me mostra a tua vereda, né? Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Salvador. Tem compaixão de mim. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está arrependido, porque ele fez algo errado e ele reconhece que ele precisa de Deus. E hoje nós também precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E Deus espera que os seus filhos reconheçam que precisam dele. Por isso, aqui no verso 10 diz: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Eu quero dizer para você que aquele dia em que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você levantou a sua mão e você começou a frequentar uma igreja, a ter comunhão em algum lugar, né, que se pregava a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo, ele fez uma aliança com você. Ele tem uma aliança com você. E o Senhor, o caminho do Senhor, ele é amor e fidelidade. Deus, ele nos ama. Deus, ele ama os seus filhos. E ele é fiel para com aqueles que são fiéis à sua palavra. Muitas vezes, nós queremos ver o amor de Deus sobre nós, principalmente quando erramos.
Aqui, Davi, com certeza estava aqui, Senhor, me livra dos meus inimigos, me livra daqueles que são traiçoeiros, me livra, Senhor, né? Eu preciso que o Senhor me ajude, não permita que os meus inimigos triunfem sobre mim. E ele começa a clamar ao Senhor: Pai, não te lembra, Senhor, não lembra dos meus pecados da mocidade. Por favor, não se lembra disso, mas tem misericórdia da minha vida, né? Lembra-te da tua misericórdia, porque Deus, ele é misericordioso. Ele é misericórdia, ele é fidelidade, ele é amor. Esse é o nosso Deus. Só que ele diz aqui que o amor e a fidelidade dele só vai se cumprir para aqueles que obedecem os seus preceitos, que obedecem a sua palavra e têm uma aliança com ele. Como eu disse, quando você aceitou a Jesus, Cristo, Jesus fez uma aliança com você. Uma aliança de paternidade, uma aliança para a eternidade. Só que Deus espera que você também tenha uma aliança com Ele. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, por amor do nome do Senhor Jesus, né? Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa. E Ele nos ajuda. E Ele vem com a sua fidelidade, nos socorrendo naqueles momentos difíceis. Quando muitas vezes a gente nem sabe o que fazer, não sabe como tomar uma atitude, qual caminho seguir, não é assim? Essa é a vida. Essa é a nossa vida. E o que o Senhor espera de nós? Eu vou te mostrar. O mesmo Davi, no Salmos 32. Ele está aqui, ó, dizendo também assim, ó, Salmos 32, 1, ele fala assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados, os seus erros perdoados e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em que não há hipocrisia. Olha que coisa. Então, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Davi está aqui reconhecendo o seu pecado e dizendo que em todo o tempo em que ele escondia a sua culpa e que ele queria passar, né, um paninho em cima das suas transgressões, dos seus erros, das suas desobediências, o que acontecia? Os seus ossos doíam, a sua carne doía. Por quê? Porque ele sabia que estava em pecado. Ele sabia que tinha feito algo que Deus não se agradava. E muitas vezes nós queremos o favor de Deus, nós queremos que Ele nos ajude, que Ele nos socorra, mas nós queremos continuar com a nossa vida errada. A gente não quer mudar. Ah, você precisa mudar, porque esse seu jeito aí, você é muito nervosa, você é muito nervoso, você é muito impaciente. Você fala e não pensa nas palavras que você está falando, não é assim? Então, muitas vezes, a gente acaba tendo atitudes que desagradam o coração de Deus. E que ao invés de trazer, né, como é que se diz? Ao invés de nos achegarmos a Deus com justiça, com paz, com alegria, estar na presença dEle, e Ele olhar para nós e se alegrar, muitas vezes o Senhor está triste conosco. E você sabe que o pecado é aquilo que separa o homem de Deus? Você sabia disso? A desobediência separa o homem de Deus. Por isso você muitas vezes fala assim: eu não vejo o amor de Deus e a fidelidade na minha vida. E aí eu pergunto para você: você tem sido fiel a Deus? E o seu amor, você tem dado a Ele? Você tem você tem demonstrado o seu amor por Ele? Deus mostrou o seu amor por nós.
Foi no dia em que Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Ele fez a maior declaração de amor que existe nesse mundo e em todos os tempos. Foi o amor de Deus por nós quando Ele deu o seu Filho para morrer por pessoas pecadoras, pessoas rebeldes, desobedientes. Deus não olhou, mas Ele teve amor, Ele teve misericórdia de nós, Ele deu o seu Filho. E Ele espera que nós também ofereçamos a Ele amor, fidelidade, sejamos como filhos obedientes, que busquemos ao Senhor. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como eu disse, e nesses momentos nós devemos orar e pedir orientação a Ele. Quantas vezes nós ficamos tristes, desanimados, chateados com a situação, na nossa vida, nas coisas que acontecem no dia a dia. É muito ruim, sim, é muito ruim. Mas nós precisamos olhar para nós e ver aonde nós estamos errando. Porque o Senhor deseja estar conosco, né? O Senhor, aqui no versículo 14, ele diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, Ele vai confiar a você os segredos dele, se Ele confiar em você. Se você for uma pessoa de confiança, Ele vai fazer, Ele vai se mostrar, se revelar a você. É isso que o Senhor diz. Ele instruirá o caminho que você deve seguir. O Senhor nos instrui todos os dias o caminho que nós devemos seguir. Como nós devemos viver, o que devemos falar, aquilo que é bom para nós e aquilo que não é. E Ele é aquele que vai nos alertar e vai nos mostrar que nós estamos errados. Porque Deus nos ama. Então, Ele deseja que nós falemos assim, assim como Davi disse, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me, Senhor, com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Deus, Ele deseja que nós venhamos fazer essa oração. Dizer, Senhor, a minha confiança está em ti, a minha esperança está em ti. O tempo todo eu confio em ti. Tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida, me socorre, me ajuda. É isso, a vontade de Deus para nós é essa. A vontade de Deus, resposta aqui em Salmos também 32, versículo 8. Eu o instruirei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo e a mula, sem entendimento, mas precisam de ser controlados com freios e rédeas, porque, ao contrário, eles não obedecem. Então o Senhor está dizendo aqui, eu quero instruir você qual o caminho que você deve seguir. Eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar. Se você ouvir os meus conselhos, se você parar um pouquinho e dar atenção àquilo que eu tenho falado para você, o seu caminho vai ser um caminho de paz, não vai ser um caminho de guerra. O seu caminho vai ser um caminho onde você vai encontrar o amor de Deus e a fidelidade de Deus. Porque aqueles que obedecem a palavra de Deus encontram o socorro, a esperança, sabe? Deus, Ele não deseja que nós venhamos viver todos os dias sem saber para onde vai, para que lado seguir. Não. Deus, Ele quer ser o nosso orientador, né? Ele tem misericórdia para aqueles que invocam o seu nome. Deus é um Deus de misericórdia. Deus, Ele deseja abençoar. E Davi fala aqui, enquanto eu não confessei os meus pecados, a tua mão de dia e de noite pesava sobre mim. A mão de Deus pesa sobre nós. Quem somos nós? Quem é Deus? Como precisamos dele? Precisamos todos os dias. Então, se você é uma pessoa que diz que teme ao Senhor, você precisa
obedecer a palavra de Deus. Você precisa obedecer tudo aquilo que Ele tem te ensinado. Tudo aquilo que Ele tem mostrado para você, dizendo, filho, ó, é assim que eu quero. É assim que eu quero que você siga. É assim que eu espero que você faça. Deus, Ele te dá conselhos. Eu te aconselharei. Em João 14,16, Jesus fala o quê? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar sempre com vocês. O Espírito Santo. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos aconselha, que nos ensina qual caminho seguir. Que fala conosco, que nos ajuda, que conduz, sabe, a nossa vida. Nós precisamos buscar em Deus. Eu quero falar para você o seguinte, que, como eu disse no início, né, dessa frase muito errada que as pessoas usam, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, e isso é uma mentira muito grande, porque não é assim. O único caminho que te leva a Deus se chama Jesus, só através dele. Jesus, ele abriu o caminho, e ele é o mediador entre Deus e o homem, e se você deseja ter uma vida eterna com ele, é só através de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E muitas vezes as pessoas estão procurando alternativas, sabe? Existem muitas religiões, muitas seitas. O mundo tem apresentado muitos caminhos às pessoas. Só que são caminhos que não levam a Deus. São caminhos que levam as pessoas para mais longe de Deus. Essa é a verdade. Porque eles estão buscando uma alternativa rápida, sabe? Que é uma resposta rápida para o seu problema. E as coisas de Deus não são assim. Não. Como eu já disse, Jesus, ele é o caminho, ele não é o atalho para Deus. Ele é o caminho. E esse caminho é estreito. É um caminho onde todos os dias nós temos que parar, analisar, buscar. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu sou uma pessoa honesta comigo mesmo e com as outras pessoas que estão ao meu redor? Eu sou sincera? Eu sou uma pessoa que Deus se alegra em mim? Ele olha para mim e ele vê como eu estou vivendo? Se está alegrando o seu coração? Será que eu estou obedecendo quando ele fala que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas? E não só amar, o amor, ele não é algo apenas que eu sinto, mas eu preciso expressar esse amor. E Deus deseja que você expresse esse amor por Ele. Quando você o ama, quando você declara isso com atitudes, e não apenas de palavras, mas agindo, as suas ações demonstram o amor a Deus. Ele espera isso de você. Ele espera que você seja humilde e reconheça os seus erros. E que busque nele o socorro. É isso que o Senhor deseja. É isso que Ele pede para mim e para você. E Ele fala aqui, ó, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Quando nós obedecemos ao Senhor, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel em tudo que ela diz, em tudo que a palavra diz. A fidelidade de Deus está aqui. E Ele deseja que eu e você sejamos fiéis à sua palavra, à palavra de Deus. Sabe, lembra de um casamento? Quando nós casamos, e que diante de um pastor, diante de um padre, nós dizemos ali, né, que nós vamos permanecer casados até que a morte separe, né? Fiéis, fidelidade, na doença, na alegria, na riqueza, na pobreza, não é assim? E nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge. Não é assim que nós vivemos? E nós fazemos essa aliança. E nós passamos 10, 20, 30. Essa semana eu completei 37 anos de casada. E eu fiz uma aliança com o meu marido, com o meu esposo, de amá-lo,
respeitá-lo, honrá-lo até o último dia das nossas vidas. E Deus, Ele também espera que nós façamos essa aliança com Ele. Uma aliança não apenas de 37 anos, mas uma aliança eterna. De estar com Ele, seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo. Nós não podemos jogar fora o nosso casamento. Nós não podemos desistir de Deus porque algo não deu certo. Mas Ele espera que nós reconheçamos o nosso erro e que mudemos de atitude. Davi reconheceu o seu erro, porque ele fala aqui, é feliz aquele homem que tem os seus pecados perdoados. Porque enquanto ele estava ali pecando, enquanto ele estava ali escondendo o seu pecado, achando que podia esconder o seu pecado diante de Deus, a mão de Deus pesava sobre ele. Mas ele então, ele reconheceu diante do Senhor o seu pecado, não encobriu as suas culpas e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Confessarei. O Senhor deseja que nós venhamos confessar todos os dias os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que estamos fazendo que não está agradando o coração de Deus. E Deus espera que essa aliança que nós temos com Ele seja uma aliança eterna. Não quebre a aliança que você fez com Deus. Quando um dia você levantou as mãos e disse: eu aceito Jesus Cristo, eu vou viver para Ele. Não desista, não quebre essa aliança. E se você já chegou a quebrar essa aliança, então nessa noite tome a atitude, sabe? Tome a atitude de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha restaurar. Eu restauro essa aliança com o Senhor. Por favor, Senhor, vem restaurar o nosso amor. Vem restaurar, porque eu quero estar casado contigo. Tu és o meu noivo e eu quero continuar contigo por toda a minha vida, porque eu confio em Ti. O Senhor diz que vai me instruir todo o caminho em que eu devo seguir, que o Espírito Santo vai me aconselhar. Eu quero, Senhor, me aconselha. E quando você não souber o que fazer, né? Claro, depois de orar, depois de pedir a Deus que te oriente, que te dê sabedoria, aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração, fique em paz. Muitas vezes a gente fica assim, chateado com alguma situação na nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe que decisão devemos tomar, né? Nesse momento é a hora de aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não queira passar à frente de Deus. Não queira fazer algo da sua própria vontade, achando que você está... eu vou resolver, eu vou dar um jeito, vai ser dessa forma. Deixa Deus trabalhar. Ele tem o melhor para você. Lembra que nós lemos aqui no Salmos 25? Que Deus, Ele é um Deus de amor e fidelidade para com aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. Seja uma noiva fiel. Seja uma noiva obediente ao seu noivo. Esteja ao lado dele em todo o tempo. Não desista, não olhe para trás. As angústias muitas vezes ela vem no nosso coração, mas nós não devemos nos apegar a isso e desistir. Não, devemos continuar. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 9, que o Senhor é aquele que nos conduz, né? Conduz os humildes na justiça e nos ensina o seu caminho. Tá certo? Ele nos conduz à justiça e Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Então hoje, preste atenção no que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está dizendo, Ouça a voz de Deus, confie no Senhor, obedeça os seus mandamentos,
os seus preceitos, os preceitos da sua aliança. Porque se você fizer isso, o Senhor vai confiar os seus segredos a você. O Senhor vai mostrar a você coisas que você ainda não sabe, coisas que você nem imaginou que existia. Deus, Ele vai se revelar a você, Ele vai se deixar conhecer. E você vai conhecê-lo, vai conhecer o Senhor de verdade, assim como Ele é. Por isso, este é o homem que teme ao Senhor. Aquele que reconhece os seus erros, aquele que busca e que deseja ser conduzido por Deus, pela sua justiça e pelo caminho que Deus está te mostrando. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, ouça a voz de Deus. Escolha obedecer. Escolha obedecer. Deus é aquele que traz sobre a sua vida, Ele pode todas as coisas. Ele vai trazer a força, Ele vai trazer a coragem, Ele vai fazer você alcançar aquilo que é necessário você alcançar. Deus é aquele que Ele tem tudo nas suas mãos. Deus, Ele é poderoso, o controle está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle da sua vida. Então não se desespere, não desista. Ele é Deus. E lembre-se de uma coisa: não dê ouvidos a outras vozes. Não dê ouvido para outros caminhos que estão tentando se apresentar a você. Ó, vamos lá, que lá tem um negócio, você vai ver, lá o negócio é bom. Ó, lá. Ah, vamos ali. Não. Venha para cá, ó. Para cá. Para a palavra de Deus. Aqui é o lugar onde você vai encontrar um caminho certo, reto para Deus. Aqui você vai encontrar força, vigor. É aqui que você vai encontrar conselhos, você vai encontrar amor, você vai encontrar aquele que vai ser o seu guia, aquele que vai guiar você em pastos verdejantes e vai fazer você repousar em águas tranquilas. É Ele que vai fazer acalmar o seu coração e a situação da sua vida será resolvida. Quando você, a partir do momento que você tomar uma decisão de obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus, não fique preocupado. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Ele está no controle. Confia nele. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Mas olhe para a cruz. Olhe para Jesus e siga. Siga. Obedeça a palavra de Deus, a sua lei, os seus ensinamentos. Lembra? O Espírito Santo é aquele que te conduz, é aquele que te ensina sobre todas as coisas. Você não precisa de outro professor. O Espírito Santo é o melhor professor. Escolha hoje obedecer a palavra de Deus. E você vai ver o quanto você vai encontrar o amor e a fidelidade de Deus. Porque aqueles que obedecem encontram amor e fidelidade. Que nesta noite você possa escolher obedecer, para que você encontre o amor e a fidelidade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, pastor Carlos. Paz do Senhor, Lucas, Marcos, Gisleide. A paz do Senhor, igreja do Senhor. Igreja viva do Senhor Jesus na terra. A paz do Senhor para você. Eu não te conheço. Eu não sei o seu nome. Mas não importa. Eu não preciso saber o seu nome. Deus te conhece e Ele sabe o seu nome. E esta palavra de hoje é para você. Porque Deus, Ele deseja te abençoar. Ele deseja que você conheça o amor dEle e a fidelidade dEle. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Mas Ele espera que nós venhamos buscá-lo em verdade, abandonando o pecado, abandonando os erros, abandonando tudo aquilo que nós temos feito que sabemos que é errado.
É aí nós vamos encontrar o amor de Deus. Porque Deus habita na verdade. Deus habita, Deus é luz. Ele não habita nas trevas. Então seja luz. Abra o coração para o Senhor nessa noite. Abra o coração. Fale a verdade. Ore, se entregue a Deus. Peça orientação a Ele. E Ele virá te socorrer. Porque Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. No momento em que nós precisamos. Mais precisamos, Ele vem e Ele nos socorre. E Ele deseja te socorrer. Ele deseja te ajudar. Em nome de Jesus, vá para Deus. O único caminho que pode te levar para morar eternamente se chama Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E Ele te ama e deseja te salvar. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe, boa semana. Compartilhe essa palavra. Muitas pessoas precisam conhecer a Deus. Não é conhecer religião, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Aquele homem que morreu numa cruz, deu a vida por mim e por você, para que pudéssemos ter uma vida eterna com Deus, para sempre com Ele. E eu espero que você, neste momento, neste tempo, dê ouvido para o Senhor. Dê ouvido. O Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala com você nesta noite. Então ouça, não feche os teus ouvidos, mas abra o teu coração. Porque Deus tem vida e vida eterna com Ele para você. Amém? Deus te abençoe. Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe, igreja amada. Glória a Deus. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Deus abençoe, Meire. Deus abençoe, igreja gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia.